graças a Deus, teremos sido ministrados por esta palavra bendita, palavra de Deus. Eu quero hoje volver ao tema que nós outros hablamos no dia de domingo. Hablamos sobre um dos dones mais importantes para mim, que é o dom de discernir. É o dom que a igreja necessita mais que nadie. O dom de discernimento, discernir. Domingo nós outros hablamos a respeito de alguns profetas que exerceram este dom. O texto base para nossa reflexão está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 6 e o versículo de número 10, que diz assim, o versículo 6 de 1 Coríntios: e há diversidade de operações, pero Deus hace todas as coisas em todos, es el mismo. Repito, e há diversidade de operações, pero Deus que hace todas as coisas em todos, es el mismo. A igreja de Corinto subentende que ela tinha todos os dones. O versículo número 10 diz assim: a outro ela ser milagros, e a outro profecia, e a outro discernimento de espíritos, e a outros diversos gêneros de língua, e a outro interpretação de língua. Eu quero solamente esses dois outros concluirmos esta palavra que tem queimado nosso coração estes dias, porque verdade é que a igreja de Cristo em la tierra muitas das vezes se preocupa em buscar o dom de profecia. São os dones que mais destacam em la igreja, dom de visão, e nós outros creemos em la totalidade dos dones espirituais. Los escritores, los Provérbios, capítulo 29, versículo 18, dijo: donde não há visão, profecia, el pueblo perece. É importante que em la igreja haya los dones espirituales, la profecia, la visão, la revelação, interpretação de las línguas, pero nadie pode sustituir la palavra de Deus, porque é a palavra que nos conduz à vida eterna. Juan escreveu, Juan 8:32, dijo: conocereis la verdad e la verdad os hará livre. Então a palavra de Deus é a maior profecia em meio do povo do Senhor. Pero em la búsqueda de los dones, de uma maneira general, as pessoas se preocupam em buscar o dom de hablar em língua, o dom de profecia,
de visiones, de revelaciones, pero se olvida para mí, de lo don más importante de la iglesia, que es el don de discernir los espíritus. E Juan, ele dijo isto, eu estou passando aqui, não? Para recordar aos irmãos o que já hemos hablado. Juan, no 1 Juan capítulo 4, versículo 1, Juan, ele dá um conselho para a igreja de Cristo em la faz de la tierra. É importante que tu tome nota destes versículos. Ele dijo: amados, não creais a todo espírito, senão provad los espíritus se são de Deus, porque muitos falsos profetas han por el mundo. Bendito seja o nome del Senhor. Então, um conselho de la palavra del Senhor. E nós outros vemos claramente através da Bíblia Sagrada que o apóstolo Pablo, ele exerceu este dom de discernimento, que está no Hechos 16, versículo 16 hasta o versículo 18, que dijo a palavra que uma muchacha veio delante de ele e começou a profetizar, a revelar que ele era um homem de Deus. Estavam falando coisas buenas do apóstolo. E aqui há risco, meus irmãos, que às vezes há profetas que não têm o Espírito de Deus, pero ele vem com palavras buenas que agradam os ouvidos de las pessoas. E esta chica estava traindo uma palavra que agradava os ouvidos. Imagina se fora tu, se fora eu, e não tiver esse discernir do apóstolo Pablo. Ela estava dizendo: este homem é um homem de Deus. Palavras belas, palavras buenas, que nos fazem inflar aquele que não tem o temor do Senhor. Pero o apóstolo Pablo, segundo dijo as Escrituras, dijo que ele se quedou incômodo. Algo estava passando dentro de ele. E dijo a Bíblia que chegou o momento que não aguentou mais aquelas palavras daquela mulher, e dijo a Bíblia que ele repreendeu o espírito que havia em ela, e a partir de aquele momento ela não mais tivera nenhuma revelação, porque segundo dijo a palavra, esta jovem tinha donos, pessoas que utilizavam de ela para que ela revelasse as pessoas, e eles tinham lucros, ganância, através das revelações venidas do inferno para a sociedade atual. Prova é que quando o apóstolo Pablo repreende o espírito que traía, que através desta mulher, as revelações, digo a palavra que o apóstolo Pablo foi parar em la cárcere. Eles pegaram a ele, heriram a ele, porque ele havia repreendido um demônio que havia em aquela persona. Então há um peligro muito grande quando nós outros não exercemos o dom del discernimento. Busquemos del Senhor este dom. Digo a palavra del Senhor também que Jesus, ele tinha este dom. A Bíblia diz que Jesus agora está se aproximando do momento de ir à cruz. Ele ia ser machacado por seus inimigos. E ele começa a falar com seus discípulos, dizendo: mira, eu agora
é chegado o momento, eu tenho que agora seguir mi destino, serei maltratado, as pessoas vão herir mi face. E o apóstolo Pedro, ele agora, na intenção de impedir que Jesus sofrira o que tinha que sofrer, ele empieza a dizer: não, Senhor, tu não vais fazer tal coisa, não, Senhor, tu não podes fazer isto, tentando impedir o sofrimento de Cristo. Pero pasme, mis senhores e mis senhoras, hermanos e hermanos. No livro de São Mateus, capítulo 16, versículo 23, o Senhor Jesus discerniu quando Pedro falava, intentando impedir seu sofrimento, e lhe dijo, Jesus lhe dijo: quítate de delante de mim, Satanás. Ou seja, palavras buenas, palavra que agrada nossos ouvidos, muitas delas vezes não vêm de Deus, não vêm do cielo, vêm do próprio inferno, vêm de Satanás. A Bíblia dijo, me hace acordar também texto para nós outros concluirmos e estarmos orando, meus irmãos. Irmãos, por que eu estou dizendo esta palavra? Para que nós outros busquemos mais de Deus o dom de discernir os espíritos do que qualquer outro dom. Há dois dones importantíssimos que digo na palavra do Senhor em 1 Coríntios 12, que é o dom de discernir e o dom de amar. Estes dois dones são os melhores dones que pode haver em la vida de uma pessoa: discernimento de espírito e amar. Hasta porque o Deus que nós outros servimos é amor, Deus de amor, Deus que se preocupa com os demás. A Bíblia habla a respeito de profeta novo. Em 1 Reis, no capítulo 13, e precisamente eu quero destacar o versículo de número 18. Digo a palavra que este profeta de Judá, Deus envia ele para falar ao rei Jeroboam. Este rei, Deus havia permitido que ele governara sobre 10 nações. Pero ele decidiu construir altar. E este altar não glorificava, não exaltava o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Digo a palavra que Deus envia este profeta de Judá, profeta jovem, profeta sem muitas experiências, pero Deus lhe envia. E Deus lhe hace uma recomendação. Tu que vai ler o texto, Deus lhe hace uma recomendação dizendo: mira, tu não vai comer nada nesta cidade. Se alguém te invitar para acercar a sua casa, tu não vai aceitar. E digo a palavra que quando ele chega e ele profetiza sobre o altar de Jeroboão, que era altar que não glorificava ao Deus Todo-Poderoso, digo a palavra que Jeroboão, ele levanta a mão contra ele, e a Bíblia diz que sua mão se queda paralisada, e ele se queda preocupado, e ele clama para que este profeta profetizara, clamava a Deus por ele, para que sua mão vera ao normal. E assim sucedeu. Pero algo me chama a atenção que passou sobre este altar. Digo a Bíblia que o altar se fendeu, e digo a Bíblia que as cenizas deste altar começou a cair sobre a terra. A ceniza aqui é uma tipologia de pecados.
el altar de Jeroboão estava lleno de pecados. E diz a Bíblia que esse altar se quedou roto, basado na profecia deste profeta. Imagínate a autoridade deste chico, a presença de Deus que havia sobre ele. Diz a palavra que este altar se torna roto. Ele se rompe, as cenizas empiezam a cair deste altar. E diz a Bíblia que os sinais de Deus se cumpriu aí em aquele momento. Agora, diz a palavra que em la mesma ciudad, havia um profeta viejo. Havia um profeta aí em esta ciudad. E a notícia chegou sobre a casa deste profeta, supostamente um profeta de Deus. E quando chega ali, o profeta novo, ele já estava indo à casa, volvendo-se para Judá. E quando ele está agora em caminho de sua casa, este profeta envia alguém para dizer-lhe que ele deveria volver e entrar em sua casa, alimentar-se e comer. Ele disse: não pode fazer tal coisa, não pode fazer tal coisa. E o profeta viejo envia novamente uma mensagem mentirosa. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 18 do capítulo 13. O profeta disse, mentindo-lhe, ou seja, uma profecia mentirosa: eu também sou profeta. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus nos guarde desses profetas mentirosos. Eu sou profeta como tu. E um ángel, mira irmãos, a mentira, e um ángel me falou por palavras de Jeová, dizendo: traz-le contigo a tu casa, para coma pão e beba água. Bendito seja o nome do Senhor. Mira o que a palavra de Deus nos diz, mentindo ao profeta, dizendo que um ángel lhe havia falado. Pero, irmão, para a tristeza e a infelicidade deste profeta novo, ele não tinha provado os espíritos, ele não tinha o dom de discernir. Era um profeta, ele não conhecia o dom de discernimento, como dijo 1 Juan 4:1. Não creais a todo espírito, senão provado os espíritos se são de Deus, porque muitos falsos profetas andam por el mundo. Este profeta encerrou seu ministério porque não tinha o discernimento de espírito, e ele pagou um alto preço. Pasme, meus irmãos, ele pagou um alto preço. Bendito seja o nome do Senhor. Preço este que custou sua própria vida. Bendito seja o nome do Senhor. Quantas pessoas têm pagado um alto preço porque não discerniu a profecia? Alguns foram quitados del seno ou del meio da igreja porque não tiveram o espírito de discernimento e ouviu a mensagem de um profeta. Bendito Deus, mentiroso. Pero que a sangre de Cristo e nos cubra. Digo a Bíblia que por esta razão eu te animo a ler este texto. Este profeta novo, ao sair da casa deste profeta mentiroso, profeta maior, profeta viejo, digo a Bíblia que um leão acercou-se a ele e lhe matou. Bendito seja o nome do Senhor. Aí está o peligro de não termos o dom de discernimento. Quando não temos o dom de discernimento, corremos o risco de
pagar com a nossa própria vida. Bendito Deus, esse profeta novo morreu, era um homem de Deus, não resta dúvida, era um homem bendecido por Deus, pero él no tenía el don de discernir los espíritus y perdió su vida. Su ministerio fue corto por no tener el don de discernir, porque el profeta viejo le dijo: un ángel me apareció, bendito sea el nombre del Señor, y dijo: ve a mi casa, coma água, pero a Bíblia dijo que foi uma profecia mentirosa. Que Deus nos guarde, querida igreja, queridos hermanos. Atente-se, vamos começar nesse momento de quarentena, buscar de Deus o dom de discernir os espíritos, como dijo São João, São João 1 de São João 4:1. Amados, atentamos para este conselho: não creais a todo espírito, senão provardes se o espírito são de Deus, porque muitos falsos profetas por el mundo está caminhando para te induzir ao erro. Pero bendito seja Deus, nós outros, ADMM, servo del Senhor Deus viviente, creemos em la maior profecia, que é a palavra de Deus. Bendito seja o Senhor. Eu te animo a orar, irmãos. Vamos orar, poner nossa casa na presença de Deus, poner nossa casa delante do altar do Senhor. Eu quero lá em uma próxima oportunidade estar falando com os irmãos um tema muito importante sobre a lealtade. Eu estava ouvindo as ministrações de los irmãos, do pastor Miro, e me inspirou a falar sobre este tema. Agora estamos falando sobre o dom de discernir. A igreja de Corinto supostamente tinha todos os dones: dom de profecia, visão, revelação. Mas há uma recomendação: buscar o dom de discernir, porque o discernimento hará com que nós outros não venhamos a ser enganados em nossa jornada espiritual hasta o dia do Senhor. Que Deus bendiga a todos. Oremos comigo agora em nome de Jesus. Padre, em nome de Jesus, nós outros te alabamos, te adoramos, ó Deus, por tu palavra. Padre, que esta palavra, Senhor, esteja clavada em nosso coração. Ó Deus, nos ensina, dai-nos, ó Deus Santo, estes dones, Padre, precisamente o dom de discernir os espíritos. Padre, porque vivemos dias malos. Padre, vivemos, Padre, momentos difíceis sobre a face da terra. Guarde tu igreja, guarde tus hijos, ó Deus, guarde tus cordeirinhos, Padre, em nome de Jesus. Eu oro agora, Padre, ministro sobre a tua igreja, sobre a DMM, sobre cada obreiro desta casa, este dom precioso, que é o dom de discernir os espíritos. Bendiga, Padre, tu pueblo. Esta é minha oração em nome do Senhor Jesucristo. Aleluia. Irmãos queridos, hoje às 21h30 estará ministrando a nosso coração Pastor Luiz Leite. Eu vejo que ele está conectado aí, pastor Márcio, pastor Iracemi. Que Deus continue bendizendo os irmãos e que nós outros venhamos aplicar em nossas vidas cada palavra que está sendo ministrada a nosso coração. Que Deus bendiga a todos vocês em nome de Jesus. Já lo echo de menos, mas aqui estamos em oração por cada um de meus amados irmãos, em nome de Jesus, e que todos tenham um bom fim de tarde, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.